lá no sindicato, lá com o maior prazer do mundo. Mas eu vou passar, então, a palavra para o nosso colega Ronan, para que ele faça a preleção para nós e agradeça o nosso colega Jorge. A palavra, Ronan. Obrigado, Geraldo. Boa noite a todos, boa noite ao Jorge. Mais uma vez, Jorge, você, Deus nos deu essa oportunidade, essa alegria de você estar aqui conosco, no nosso grupo de estudo, na nossa oficina de trabalho, trazendo para nós mais esclarecimento, conhecimento sobre o imposto de renda, que sempre tem algumas mudanças. Quando não tem mudanças, tem alguma pacificação de informações, que é muito importante para nós. E nesse grupo também, muitas das vezes, dúvidas que geraram em declarações anteriores, que não tiveram a oportunidade, tem essa oportunidade aos colegas, nessa oportunidade também de tirar dúvida. Então, Jorge, é com um coração bastante alegre que nós o recebemos aqui nessa noite. E sempre agradecemos, conforme disse o presidente, longa data, longos anos, você está sempre aqui conosco. Isso, eu acredito que você já faz parte até, como se diz, né, dessa contribuição para a classe contábil. Então, vou falar menos, falar pouco, para ganhar mais o seu tempo. Fazer a oração, portanto, que o Pai nos ensinou, agradecer para ele mais uma vez essa oportunidade, esta reunião e bastante iluminação e capacidade para que consigamos aprimorar mais ainda o nosso conhecimento. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. As regras serão deliberadas pelo Jorge, e aí, Jorge, como sempre, talvez seja isso, ele vai primeiro explanar tudo sobre aí o programa que ele achar necessário, e possíveis dúvidas, e no final a gente fazia as perguntas. Geraldo, passa a palavra para o Jorge. Já pode passar. Está com a palavra, Jorge. Boa noite a todos, a todas. Eu que agradeço o convite para estar mais uma vez aqui com vocês, é sempre um prazer, né? Eu costumo dizer que é um dos lugares que eu me sinto melhor, assim, para falar sobre o imposto de renda, junto ao pessoal do sindicato, que há muitos anos, né, nos prestigia aqui, e é sempre honroso receber esse convite para estar com vocês, porque vocês, contadores, são parte muito importante na declaração do imposto de renda, porque vocês são o elo de ligação entre a receita e o contribuinte, e esse bate-papo sempre é interessante justamente para dirimir as dúvidas, né, que normalmente aparecem, e esse ambiente do sindicato, então, é uma maravilha. Eu gosto muito de estar aqui com vocês, tá? Eu vou falar rapidamente aqui sobre algumas alterações que nós tivemos no programa, que não foram muitas neste ano, não tivemos muitos detalhes. E depois eu vou abrir para vocês para a gente perguntar. Na verdade, vai ser um bate-papo assim, né? Mais descontraído, e estou aqui disponível também para qualquer tipo de pergunta depois que eu terminar de falar, tá bom? Para a gente discutir. Aí vocês é que vão definir o assunto que vocês querem, a direção que vocês querem para a gente tratar, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela aqui, com a declaração do imposto, com as transparências. Tá aparecendo aí, beleza? Aí, tudo certinho? Beleza, aparecendo. Pode dar início. Bom, então, só apresentar rapidamente o cronograma, uma parte dele já passou, né? Mas aqui, no dia 17 de março, começou, então, o programa do Imposto de Renda, aquele aplicativo, aquele programa normal, o PGD, né? Que a gente chama de PGD, IRPF 2025, e a declaração pré-preenchida com apenas algumas informações, que seria aquelas informações relativas aos pagamentos, recebimentos, né, e a declaração do ano anterior, quer dizer, informações mais básicas, sendo que hoje era para ter começado, então, uma fase mais
completa da pré-preenchida, mas nós tivemos um pequeno problema ainda, ela não está carregando totalmente. Então, a gente acha que no decorrer dessa semana aí ela vai ficar mais estável e vai realmente puxar todas as informações. Nós tivemos, algumas pessoas tiveram dificuldade hoje, mas a expectativa é que logo isso esteja corrigido, né? O prazo final vai ser 30 de maio, ou seja, nós tivemos aí, por causa dos finais de semana, 3 dias a menos, né, para fazer as declarações, que começaria dia 15, mais 15 é sábado, então foi ficou para 17. E o prazo final também, 31 de maio, como é sábado, então antecipou para 30 de maio, que é o último dia útil do mês de maio. No dia 13 de março foi publicada a instrução normativa, né, que regulamenta o imposto de renda, assim como foi liberado o programa também para vocês preencher a declaração, né, e no dia 17 começou a transmissão realmente. E hoje também foi liberada a versão online, né, do imposto de renda, que é aquela que você pode fazer no seu computador ou no seu celular. É um serviço, porque antigamente tinha dois aplicativos da Receita. Tinha o Receita Federal no celular e tinha o Imposto de Renda, IRPF. O IRPF foi descontinuado, então a declaração agora está dentro, é um serviço chamado Meu Imposto de Renda, popularmente chamado de MIR, que está dentro do aplicativo Receita Federal. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre esse aplicativo, tá? Mas, em princípio, seria isso aqui. E hoje era para ter sido liberado as informações mais completas da pré-preenchida, mas ainda está meio devagar. A instrução normativa, que, né, eu disse que foi publicada dia 13 de março, a 2255 de 2025, ela traz algumas novidades em relação à obrigatoriedade de entrega da declaração, né? Ela, lógico, alterou os limites para 33.888, em cima da correção da tabela que nós tivemos no ano passado, né, para reajustar aos 2 salários mínimos. E com isso também, com esse aumento do limite, aí aumenta também o limite da Receita Bruta da Atividade Rural, que obriga a declarar, né? Que é 169.440, que é exatamente 5 vezes o limite de 33.888. Porque vocês sabem que a atividade rural, ela tem uma tributação diferente, né? No máximo, 20% da Receita Bruta da Atividade Rural vai ser considerado rendimento tributável. E 20% de 169 dá exatamente 33.888. Isso aqui incluiu também a obrigatoriedade de declarar quem atualizou os bens imóveis pagando ganho de capital diferenciado. Porque vocês se lembram que no ano passado nós tivemos a Lei 14.973, que permitiu que as pessoas que quisessem poderiam atualizar o valor dos bens, né, com algumas restrições, mas permitiu, então, que a pessoa reajustava e pagasse o imposto a um alíquota de 4%, né, bastante beneficiado, mas na hora que foi regulamentada a lei, nós vimos que não ficou tão atrativo assim, né? Somente para aquelas pessoas que pretendem vender no curto prazo, pretendiam vender no curto prazo, que foi bastante atrativo, mas para a grande maioria, eu creio que não. Então, muito poucas pessoas fizeram essa atualização. Também incluiu a obrigatoriedade de declarar para quem oferiu rendimento do exterior de aplicações financeiras ou então lucros e dividendos. Isso aqui, vou dedicar um tempinho para a gente falar sobre isso aqui, que é uma novidade bastante acentuada na declaração deste ano. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui. As demais obrigações foram mantidas, né? Que é receber rendimentos isentos ou tributários exclusivamente na fonte superiores a R$200 mil, se tinha um patrimônio acima de R$800 mil, se ele apurou ganho de capital sujeito a pagamento de imposto, ou então utilizou da isenção prevista na lei, a lei do imóvel residencial, né? Então, foi uma... Quer dizer, então, quem utilizou também teria que declarar fazer essa declaração de imposto de renda para informar aquela isenção, mesmo que não tivesse imposto a pagar.
E também quem teve aplicando no mercado de ações com resgate acima de com rendimento acima de R$40 mil, ou então sujeito a pagamento de imposto também está obrigado a declarar imposto de renda, para declarar isso na ficha renda variável, né? Isso aqui é só para mostrar o artigo 6º da Lei 14.973, que é aquilo que eu falei sobre a questão de atualização dos bens, né? Então, está regulamentado no artigo 6º aí da Lei 14.973, de 2024. E a Lei 14.754, de 23, aqui está 24, mas é de 23, né? Ela foi no ano 2023. Ela regulamentou, então, essa questão aí dos rendimentos no exterior, né? Aplicações financeiras. Ela trata também sobre a questão da aplicação financeira no Brasil, também, de renda fixa, né? Ficou um pouco diferente. Mas essa parte aí não interessa muito para a gente, porque isso aí os bancos já fazem, e a gente não tem que fazer muita coisa, a não ser declarar os rendimentos dessas aplicações já deduzido do imposto de renda, lá na declaração da ficha de rendimentos de tributação exclusiva na fonte. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão aqui dos rendimentos no exterior. O vencimento da cota única ficou, então, para o dia 30 de maio, né, como sempre, último dia da entrega da declaração, e as demais cotas sempre nos últimos dias úteis de cada mês. Lembrando que quem quiser fazer o débito automático da primeira cota, ou o valor total, ele terá, então, que declarar até dia 9 de maio, que é a data limite para que ele não tenha que preencher o DARF para fazer o pagamento desse imposto. Para débito em conta, tem que ser até dia 9 de maio a entrega da declaração. Isso aqui mostrando a evolução das declarações entregues nos últimos anos, né? Vocês viram que mesmo com os ajustes na tabela, houve um crescimento. A expectativa nesse ano é 46 milhões de declarações sejam entregues no Brasil. Em Goiás, a expectativa é de 1.542.000 declarações. No ano passado, nós tivemos 1.442.000 declarações entregues, ou seja, a expectativa é que aumente em torno de 100 mil declarações em Goiás neste ano. Os lotes de restrição, né, também começam no dia 30 de maio, sempre no último dia útil de cada mês, né? Então, sendo que o último lote normal é no dia 30 de setembro. A consulta da declaração pode ser feita das restrições na página da Receita na internet, ou então através do aplicativo Receita Federal também, que permite que você faça essa verificação das restrições. Você pode, inclusive, programar, né, para que você receba um aviso quando estiver recebendo a restrição. Sobre a questão das restrições, nós tivemos uma pequena novidade. No ano passado, nós já tínhamos aquela ordem das prioridades, né, mas esse ano nós tivemos uma novidade. Primeiro, a prioridade 1 é quem tem mais de 80 anos de idade, na hora de restrição. A prioridade 2, entre 60 e 80 anos de idade, os deficientes físicos ou portadores de moléstia que marcarem essa opção na declaração, né? Inclusive os dependentes. Qualquer pessoa na declaração que tiver com portador de moléstia grave ou deficiência, marca essa situação lá que passa a ter prioridade na declaração. Além disso, também os professores, né? Ou seja, quem tiver aquela pessoa que a maior fonte de renda dela é do magistério, também passa a ter a prioridade 3 na declaração. E aqui a grande novidade que nós temos é que foi até uma solicitação das pessoas, né? Porque no ano passado nós tínhamos o seguinte: quem utilizar a declaração pré-preenchida ou optar por receber a restituição via Pix, ele passou a ser prioritário em relação aos demais, lógico que respeitando aí as prioridades legais, que seriam essas que eu falei anteriormente. Então, era um ou outro.
e quem fazia os dois não tinha prioridade, não tinha vantagem nenhuma. Aí, a pedido dessas pessoas, a Receita Federal, então, colocou aqui a pessoa que utilizar a declaração pré-preenchida e, simultaneamente, optar pela restituição através da chave Pix, ele passa a ter prioridade em relação àquela pessoa que utilizou apenas uma das duas, ou a preenchida ou a restituição através da chave Pix. E aí os demais contribuintes na ordem da entrega da declaração. Bom, nós temos duas formas de declaração, né? Só lembrando para vocês que esse programa instalado no computador, ele tem uma tendência a desaparecer com o tempo. Lógico que vai demorar ainda alguns anos, porque nem todo mundo tem acesso à declaração online, que pode ser feita, inclusive, no computador, né? Ela pode ser feita no computador, mas o programa ainda está disponível, vai ficar por alguns anos, o PGD, que a gente chama PGD IRPF 2025, ele só é permitido para o computador. E o programa, e o meu imposto de renda, que é o chamado MIR, né, que é um serviço que está dentro do aplicativo Receita Federal, ou então também dentro na página da Receita também você tem como chegar nesse aplicativo lá, é a declaração online, né? Ele pode ser utilizado tanto nos computadores como nos dispositivos móveis. Vou falar rapidamente sobre a declaração pré-preenchida. Ela teve uma evolução bastante acentuada, né? Nós tivemos, em 2021, que ela começou com 1,2%, e no ano passado foram 41% das pessoas utilizaram a declaração pré-preenchida. A expectativa da Receita é que 57% das pessoas declarem utilizando a declaração pré-preenchida neste ano. Lembrando que nós temos... 84,1% das pessoas que declaram imposto de renda têm acesso à conta gov.br no nível ouro ou prata, ou seja, então, quer dizer, nós temos esse universo de pessoas aí que pode usar a declaração pré-preenchida sem problema, basta que esteja logado na conta gov.br. E uma novidade que nós temos para esse ano também em relação à questão das declarações, é que não necessariamente, mesmo os contadores precisam ter a procuração eletrônica para preencher a declaração. E vocês lembram que tem aquela permissão, né, para a pessoa, então, autorizar, uma determinada pessoa poderia ser autorizada por 5 pessoas para fazer as declarações. Esse número passou para 20 declarações, né, quer dizer, os contadores, eles podem, hoje, utilizar essa ferramenta para aqueles casos mais complicados de conseguir uma procuração eletrônica. Então, eles pegam a procuração eletrônica para os casos mais fáceis e deixam pelo menos 20 contribuintes ou clientes para utilizar essa ferramenta mais simplificada, que seria a autorização, né, online, que a pessoa dá para fazer a declaração. Então, aumentou para 20, já é um número já bastante razoável para fazer as declarações. Como nós falamos, a liberação completa ocorreu só hoje, né, mas mesmo assim está meio engatinhando ainda, mas a declaração pré-preenchida traz informações sobre a declaração do ano anterior, aí vem identificação, endereço, né, aquelas questões que já a declaração do ano anterior sempre puxava. Rendimentos e pagamentos, isso aqui já estava desde o dia 17, informações da DIRF, de MOB, DEMED, Carnê-Leão Web. Inclusive o Carnê-Leão Web, ele agora é obrigatório, né, para todos os profissionais da área de saúde, desde o dia 1º de janeiro. Juntamente com o Carnê-Leão Web, a emissão do recibo, né, através do aplicativo Receita Federal também, dentro do serviço Receita Saúde. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso no final também.
Além disso, tem os rendimentos isentos, né, em função de moléstia grave, ou então lá do RRA também é puxado automaticamente pela pré-preenchida. Rendimento da restituição recebida no ano do calendário anterior. Contribuições de previdência privada, a partir de hoje já estão, né, nos sistemas também. O PGBL e outras previdências privadas vêm também já automaticamente preenchendo. Atualização das contas, do saldo das contas bancárias e de poupanças, assim como dos fundos de investimento. Isso aqui é necessário que essas contas já estejam cadastradas e de forma correta e completa para que esse saldo seja atualizado. Além disso, foi incluídas nessa pré-preenchida outras contas bancárias e de poupança que não foram declaradas pelo contribuinte. Então, pode até que haja duplicidade. Se a pessoa cadastrou uma determinada conta sem ser detalhado, o sistema pode entender que essa conta não foi cadastrada, não foi declarada no ano anterior, e puxar essa conta para essa declaração, através da declaração pré-preenchida. Assim como os fundos de investimento também, pode acontecer a mesma coisa. E como novidade, nós temos as contas bancárias no exterior. Então, a pessoa que tem conta bancária no exterior, automaticamente essas contas serão incluídas na declaração de bens. Lembrando que vem ali o número da conta, o banco, né? Porque a pessoa preenche, então, o saldo. O saldo não vem preenchido, mas a pessoa já vem com a conta cadastrada na declaração de bens. Ele vai só incluir os valores. Foram retiradas algumas informações, porque não tinha muita necessidade, né? Que o título de eleitor, muitas vezes, estava dando mais problema do que ajudando. Quando a pessoa reside no exterior, aqueles casos em que reside no exterior e tem que declarar, que são casos raros, bem específicos, foi excluído também a questão do consulado e embaixada. E a mesma coisa, o número do recibo da declaração anterior, quando se faz a declaração online. Porque o número do recibo, ele é uma forma de você garantir que outra pessoa não faça a declaração por você. Mas na declaração online, como já precisa que você autorize, né, expressamente a outra pessoa a fazer, então não justifica esse número da declaração anterior no modelo online, né? Nós tivemos algumas fichas também que foram mudadas aí, que os bens, aqueles bens que no ano passado estavam classificados em outros bens, a pessoa, por exemplo, declarou aí, por falta de detalhamento em alguma conta, em algum bem, ele colocou outros bens, ele deve agora, como praticamente todas as situações, ele vai encontrar uma situação específica, ele vai evitar, então, esses outros bens e reclassificar aqueles imóveis, aqueles bens que ele declarou, mudando aí de outros bens para um bem específico, né? Foram criados 6 novos códigos, né, como holding, garagem, isso aqui para você declarar garagem separada do apartamento, leasing também foi mais detalhado agora. 13 bens tiveram o nome ajustado, né? Justamente isso que eu falei, para facilitar o entendimento, houve assim, um detalhamento maior nesses bens agora para evitar que a pessoa tenha que utilizar esses outros bens. Outros 3 códigos foram extintos, né? E alguns bens que estavam cadastrados lá de forma genérica, mas são bens só utilizados no Brasil, são exclusivos no Brasil, então colocou eles, então, inibindo a possibilidade de colocar o país. São bens que só pode ser colocados se ele for bens no Brasil, né? Bom, como eu falei, vamos falar um pouquinho sobre a questão da Lei 14.754 de 2023. Ela inovou bastante em relação à declaração do imposto de renda, né? Porque os demais rendimentos de aplicações financeiras aqui no Brasil, eles são tributados exclusivamente na fonte e você declara somente os saldos, os valores, né? Dos rendimentos descontados do imposto de renda para justificar alguma variação patrimonial. Você declara isso na ficha rendimentos de tributação exclusiva. Agora, esses valores, quando recebidos no exterior,
eles serão tributados de forma definitiva, mas apurado na declaração do imposto de renda, né? E pagam uma alíquota fixa de 15%. Então, todos os bens que representam investimento no exterior, eles passam, então, a ser declarados, né? Passam a ser declarados nessa declaração e apurado o imposto, né, na própria declaração, e compensado, inclusive, com o imposto a restituir ou a pagar, apurado de forma normal na declaração do imposto de renda. Tá? Então, tanto os programas do IRPF 2025 quanto o MIR pode fazer também o cálculo e gerar um demonstrativo, detalhado, que eu vou mostrar para vocês aqui, da apuração desse imposto, para mostrar como é que funciona. E o imposto é pago, como eu falei, ele vai influir no resultado da declaração, aumentando diminuindo a restituição ou aumentando o imposto a pagar. Aqui para vocês entenderem como é que funciona. Quando você... Aí, uma novidade, os criptoativos, eles não eram tributados, eles eram tributados como ganho de capital, né, como qualquer outro bem, um imóvel. Então, e no Brasil continua. Então, a tributação do criptoativo no Brasil continua como ganho de capital. Sujeito, inclusive, a alíquotas variadas, né? Porque vocês sabem que quando o rendimento é até 5 milhões, a alíquota é de 15%. De 5 a 10 milhões, a alíquota de 17,5%, de 10 a 30 milhões, 22,5%, acima de 30 milhões, 25%, né? Aliás, 15, 17, 20, 22,5%. A última alíquota é 22,5%, acima de 30 milhões de reais. Não pode compensar prejuízos anteriores, os criptoativos, quando foram declarados no Brasil, assim como o ganho de capital normal. Ele é tributado como ganho de capital normal. No entanto, quando o criptoativo ele é um bem que é movimentado no exterior, ele é tratado como as demais aplicações financeiras, né, daquela lei 14.754 que nós falamos, que nós estamos tratando agora. Quando você colocar o criptoativo ou qualquer aplicação financeira, qualquer bem de aplicação financeira, e quando você colocar na localização aqui, qualquer país diferente do Brasil, vai abrir esse campo aqui embaixo, né, para a gente colocar o lucro ou o prejuízo, né, e o imposto pago no exterior. A mesma coisa, lucros e dividendos relativos a bens, né, a participações societárias no exterior. Você vai colocar o valor recebido do lucro e o imposto pago no exterior. Por quê? Porque esse caso aqui, você pode compensar o prejuízo de anos anteriores e pode compensar também o imposto pago no exterior. Então, você vai aplicar somente o resultado. O que sobrar de lucro líquido é que você vai tributar uma alíquota fixa de 15% na declaração do imposto de renda. Como é que vai ficar? Vai ficar da seguinte forma. Então, vamos pegar aqui um bem, vamos pegar a aplicação de investimentos aqui, qualquer. Essa declaração que eu estou preenchendo aqui, então vou começar então a preencher essa declaração de bens aqui e apurar o resultado no exterior. Como é que vai ficar? Então, vamos pegar aqui, a partir de uma situação, que eu coloquei o bem aqui ainda, não coloquei valores, né? Aqui eu coloquei só o saldo, mas não coloquei os valores ainda. Vejam que nós temos aqui o quê? Nessa declaração, até esse momento que já foi preenchido aqui os rendimentos, despesas, enfim, já apurei o resultado normal, que deu o quê? 3 mil reais de restituição. Então, nós tivemos aqui uma situação em que eu vou partir de 3 mil reais para vocês entenderem como é que funciona. Então, eu tenho 3 mil reais de imposto a restituir até o momento. Então, eu vou preencher essa ficha, né? Vou colocar aqui. Vou colocar aqui um lucro de 10 mil reais. E o imposto pago no exterior de 2 mil reais. Bom, aqui no Brasil, esses 10 mil seriam tributados a uma alíquota de 15%. 15% de 10 mil daria 1.500. O imposto pago no exterior foi 2 mil,
a Receita Federal não vai devolver os 500 para a pessoa, mas também não vai tributar mais, porque ela já foi tributada a uma alíquota maior do que 15%. Então, esse rendimento de aplicação financeira aqui lá do outro país, né, ele não vai gerar, lá do Canadá, ele não vai gerar imposto a mais da pessoa pagar. Verificam que continua, então, o imposto restituído R$3.000, né? Mas vamos pegar outra situação em que a pessoa tem uma aplicação financeira no Catar e ele teve R$10.000 também de lucro, só que nesse caso aqui, ele não pagou imposto. Nesse caso aqui, lá no Catar, eles não cobraram imposto sobre essa aplicação financeira, então ele teve um lucro de R$10.000 dessa aplicação financeira e não pagou imposto nenhum. Então, ele vai pagar no Brasil, não é isso? Se não pagou nada, quanto que ele vai pagar? R$1.500, que seria o quê? 15% de 10.000, né? Observe que quando eu preenchi aqui, automaticamente, a minha restituição, que era 3.000, baixou para 1.500. Vocês vejam que o imposto devido relativo a essa aplicação financeira, e quando eu declarei ela, quando eu a declarei na minha declaração, na declaração de bens, automaticamente ele já alterou o meu imposto a restituir, né? Já foi tributado aqui R$1.500 dessa aplicação aqui. Vamos fazer a mesma coisa numa aplicação, de uma participação societária. Quando eu coloco o país lá, Estados Unidos, vamos supor então que teve uma participação societária com rendimento, um lucro distribuído de R$30.000. Bom, esse lucro de R$30.000, a pessoa teve um lucro de R$30.000 lá nos Estados Unidos e pagou um imposto de R$1.200. R$1.200 é suficiente para ele não pagar mais imposto no Brasil? Claro que não, né? Por quê? De R$30.000, 15% de R$30.000 daria R$4.500. Ele pagou só R$1.200, né? Então, na verdade, ele pagou R$3.300 a menos do que o normal que ele pagaria, então, aqui no Brasil. Então, ele vai ter que pagar mais R$3.300 de imposto de renda, não é isso? Porque seria R$4.500, como pagou só R$1.200 lá fora, ele vai pagar mais R$3.300. Veja o que aconteceu. Eu tinha uma restituição, um imposto restituído de R$1.500. Quando eu joguei essa informação aqui, o sistema já tributou R$3.300. Bom, se eu tinha R$1.500 de restituição, quando eu debito mais R$3.300, passou de R$1.500 a restituir para R$1.800 a pagar, né? Que seria o quê? Justamente R$1.500 mais R$1.500 a restituir, quer dizer, menos R$1.500 mais R$3.300. Passou, então, a mais R$1.800, que seria R$1.800 a pagar, né? Não é isso? Para ficar fácil de vocês entenderem, eu vou fazer aqui mostrar o relatório que é feito, então, sobre essa operação aqui. Então, esse contribuinte terminou de preencher a declaração, né? Então, vamos ver como é que ficou a ficha da apuração do imposto no exterior. Então, ele não tinha nenhum prejuízo de ano anterior. Está vendo aqui? Está vendo o zero prejuízo anterior. Então, vamos apurar o resultado dele. Aquele primeiro caso lá, R$10.000, lá no Canadá, ele foi tributado... Os R$10.000 geram imposto devido de 1.500, mas ele pagou imposto lá no Canadá de 2.000, né? Então, a base de cálculo a ser tributada dele vai ser zero. Aqui, ó, o sistema, ele calcula pela base de cálculo, não pelo imposto, exatamente. Então, ele apura o saldo da base de cálculo, compensando o prejuízo anterior com o lucro, né? Então, se ele tivesse um prejuízo aqui de R$5.000, por exemplo, esses R$10.000 aqui baixaria para 5 já, porque já faria compensação do prejuízo anterior. Como não teve prejuízo anterior, então ele tem uma base de cálculo aqui de R$10.000. Aqui no primeiro caso, como ele pagou 2.000, né, quer dizer, não teve nada de saldo a ser tributado. Então, nessa primeira aqui do Canadá, como ele já pagou R$2.000, não tem nada de base de cálculo para entrar no resultado da declaração desse ano. Agora, aqueles outros R$10.000 lá, que ele gerou de lucro, se eu não me engano, no Catar, ele não foi tributado, né? Não teve o imposto pago no exterior.
Como ele gera um imposto devido de 1.500 e não foi pago nada, então esse valor vai ser automaticamente tributado no Brasil. Mas o controle que é feito aqui nesse relatório é feito pela base de cálculo. Então, ele pega aqui os 10 mil, não pagou nada, então joga os 10 mil aqui para ser tributado na declaração. Então, aqui o meu relatório vai aparecer os 10 mil, o saldo 10 mil. A outra operação, que foi aquela participação societária nos Estados Unidos, ele teve um lucro de 30 mil, né? Lucro distribuído de 30 mil, o imposto devido dele deu 4.500. Como pagou 1.200, o sistema vai pegar e jogar uma base de cálculo remanescente aqui para ser somado aos 10 mil anterior para tributar, né? Ele não pega o imposto devido, ele pega a base de cálculo. Bom, quando ele pagou 1.200, ele teve um lucro de 30 mil e pagou 1.200. É como se o sistema tivesse pego o seguinte, ó, você teve um lucro de 30 mil, mas você pagou só 1.200. 1.200 é 15% de quanto? 8 mil reais, né? Então, na verdade, ele foi tributado apenas 8 mil reais dos 30 aqui, né? A uma alíquota de 15%, que deu 1.200 reais. Então, remanesceu aqui 22 mil reais a ser tributado ainda na declaração, não é isso? Como nós já tínhamos 10 mil aqui de saldo, 22 mais 10, 32 mil, então, é o meu saldo a ser tributado na declaração. 32 mil reais a 15% vai dar exatamente os 4.800 reais de imposto devido, que é aquele valor lá que baixou a restituição de 3 mil para um imposto a pagar de 1.800 reais, né? Então, o relatório é feito dessa forma. Mostra aqui que o relatório é feito então, na base de cálculo, não no imposto devido aqui, né? Ele vai pegando a base de cálculo remanescente, que não foi tributado, e vai fazendo o saldo a ser tributado, então, na declaração. Então, vejam que esse valor aqui agora é tributado na declaração do imposto de renda, né? Diferente das demais aplicações financeiras, quando é feito no Brasil, que o imposto é pago na fonte de forma definitiva. Aqui não, aqui ele é apurado, podendo então compensar, como eu falei, o prejuízo anterior e também o imposto pago no exterior. Tá certo? Bom, em relação à declaração online, nós temos aqui, ela tem algumas... Ela tem uma plataforma, quer dizer, uma formatação diferente neste ano, tá? Vocês que conseguiram abrir aí o meu imposto de renda, né, no celular, vocês viram que ele tem uma formatação diferente. E agora ele tem uma vantagem, porque ele é multi-exercício, quer dizer, é o seguinte, é um programa que foi feito para durar eternamente, né? Ele não vai ter que e é parametrizado também. Isso quer dizer o seguinte, a Receita Federal tem mais facilidade de fazer algumas adaptações dele sem muito trabalho. E por ser multi-exercício, ele vai ser continuado. Então, não vai ter, por exemplo, que fazer nova versão não. Novo programa, como é feito no IRPF, todo ano fazer um programa diferente. Esse aqui já vai ser continuado no tempo, né? Ele é acessado tanto na página da Receita na internet, você pode acessar lá, tem lá, fazer declaração, vai até você achar lá o declaração online, né? Pode ser feito através do ECAC também, você pode acessar através do ECAC, ou então em qualquer dispositivo móvel através do aplicativo Receita Federal, né? Lá nesse Receita Federal tem tudo sobre o imposto de renda, sobre a Receita Federal, de uma forma geral, né? Tem todas as informações lá, inclusive sobre pagamentos, e tem lá o campo especial do meu imposto de renda, que tem todas as informações, além do preenchimento da declaração, tem outras informações. Lembrando que essa declaração online, você tem que estar logado na conta, pelo menos prata, na gov.br, pelo menos prata, né, prata ou ouro, e é uma novidade para esse ano que permite informar rendimentos do exterior, né, então pessoas que têm rendimento do exterior também podem fazer a declaração online. Ela ainda continua vedada para quem tem renda variável, ganho de capital ou atividade rural. Então, vejam que a renda variável no exterior, né, algumas aplicações financeiras no exterior, inclusive o criptoativo,
permite que você utilize ela, né? Mas no Brasil não daria para fazer, porque você teria ganho de capital e renda variável. Então, ainda não dá para utilizar a online se você tiver qualquer dessas 3 atividades aqui, atividade rural, ganho de capital ou renda variável. Ela vem de uma forma mais amigável e também tem uma novidade. Quando você entra lá no serviço Meu Imposto de Renda, que clica fazer declaração, automaticamente ela vai importar, como já está logada na conta gov.br, ela vai importar a declaração pré-preenchida. Você vai baixar a declaração pré-preenchida e vai ter que entrar em cada item daqueles, tá? cada informação, e validar essa informação. Certo? Então, é um sistema que, justamente para que você não baixe a declaração pré-preenchida e entregue ela sem conferência nenhuma. Porque você sabe que a declaração pré-preenchida, as informações que estão ali são de responsabilidade do contribuinte. Ele tem que verificar e validar, né, e confirmar as que ele acha que está certo e excluir aqueles que ele acha que não deve. Então, ele vai ter que entrar em cada campo dessa declaração online aqui, onde já veio com a declaração pré-preenchida, e validar essa informação para que o sistema, se está em algum lugar sem entrar, quando ele for enviar a declaração, vai dar um aviso, olha, você tem que entrar na página tal, um aviso não, um erro, né? Você vai ter que entrar na informação tal para fazer a validação lá, confirmar, né? É mais ou menos, guardando uma correlação com as redes sociais, é como se fosse um like aqui no YouTube, alguma coisa aqui que você teria que fazer, né? Então, é o que a Receita chama de conceito de revisão. Você tem que validar todas as informações, né? E os rendimentos são informados não mais pela forma de tributação. Você não entra lá, por exemplo, na ficha de rendimento recebido de pessoa jurídica, né? Que é tributado no ajuste. Você não entra lá no rendimento do 13º, que é tributado de forma tributação exclusiva na fonte. Você entra pela natureza do rendimento, que é o rendimento do trabalho, rendimento de aluguel, rendimento de aplicação financeira. Então, você vai entrar pela natureza do rendimento e não pela forma de tributação. A mesma coisa em relação das pessoas com o contribuinte. Você declara, por exemplo, um determinado filho seu, você cadastra ele na sua declaração online. Hoje você está colocando como dependente, amanhã você pode estar colocando ele em outra coisa, né? Pode ser um beneficiário de pensão alimentícia ou alguma coisa lá. Então, pode ser que a mesma pessoa tenha uma relação diferente em cada ano na declaração, né? E você declara ele pelo papel dele na declaração, tá certo? Sobre o patrimônio, atualização de bens móveis e imóveis somente informando o evento. Isso aqui é uma coisa que vai ser modificada, inclusive, nos anos, vai ser bem incrementada, com bastante ênfase nos anos seguintes aí, porque muitas pessoas atualizam o valor dos bens sem mais nem menos, e não pode, né? Então, o futuro vai fazer justamente isso, vai impedir, não é evitar, impedir que a pessoa atualize os bens sem ter um evento, né? Por exemplo, você tem um imóvel, uma casa, você não pode aumentar o valor daquele bem que está declarado se você não informar um evento, por exemplo, aí uma benfeitoria que foi realizada, ou então uma prestação que você pagou a mais. Quer dizer, você tem que informar o evento para você poder justificar aquele acréscimo daquele bem, né? Isso é uma coisa que a tendência é que no futuro, inclusive na declaração no PGD, lá no IRPF, seja dessa forma também, tá certo? Bom, no programa, nós não tivemos grandes novidades, seria isso aí que a gente tem. Eu vou passar aqui muito rapidamente no Receita Saúde para mostrar para vocês que é o seguinte. Agora, como vocês fazem muitas declarações para profissionais de saúde, então isso aqui é muito importante. Então eu vou falar rapidamente sobre esse assunto aqui, tá? Para vocês terem uma noção de como está funcionando isso aqui, tá?
No Brasil, no ano passado, ano retrasado, nós tínhamos 45 milhões de pessoas, 10% desse valor aqui era de declarações retidas em malhas, foram retidas quase 10%. E desse total, 1/4 foi por despesas médicas, ou seja, nós temos 25%, 26% das declarações retidas em malha por causa de despesas médicas por erros. Então, a Receita Federal resolveu fazer um aplicativo, um serviço dentro daquele Receita Federal, igual o meu imposto de renda foi feito também esse Receita Saúde. Ele foi regulamentado através da Instrução Normativa 2240, né, de 2024, e esse aplicativo foi colocado à disposição, esse serviço, desde maio do ano passado. Nós tivemos aí milhares de goianos que já preencheram as informações através emitiram os recibos através desse aplicativo, desse serviço, né? Então, nós tivemos aí milhares de recibos emitidos, é o chamado recibo eletrônico, né? E ele foi facultativo para essa declaração agora, relativo a 2024, mas ele vai ser obrigatório ele é obrigatório a partir de 1º de janeiro de 2025, né? Ele foi feito exclusivamente para profissionais que estão regularmente inscritos nos conselhos, né, para evitar fraude. Então, somente a pessoa que está inscrito no conselho, né, é que pode utilizar isso aqui. Tá? As informações do recibo eletrônico, quando você emite o recibo eletrônico, eles automaticamente são armazenados no banco de dados da Receita Federal, e a pessoa pode acessar depois, na condição de cliente, de paciente, ele pode acessar, então, esse aplicativo, esse serviço, e verificar quantos recibos foram emitidos para ele. Tá certo? O paciente, o profissional, ele pode acessar através do aplicativo Receita Federal e também através do ECAC. O paciente somente através do aplicativo, né, no dispositivo móvel, ou mesmo no computador, mas, aliás, no computador por enquanto não, só no dispositivo móvel. E qual que é o objetivo disso aqui? Padronizar, então, os documentos para o imposto de renda. Quer dizer, o recibo agora, ele vai ter um padrão, né, não vai ser mais aquele recibo variável, né? Quais profissionais são obrigados? Médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, né? São os que estão obrigados, desde o dia 1º de janeiro, a preencher esses recibos, né? Então, como é que funciona? Em 2024, relativo aos fatos geradores ocorridos em 2024, a pessoa ainda pode preencher, se ele quiser emitir o recibo eletrônico para os seus pacientes, relativo ao ano passado, ele pode fazer isso, até o último dia útil da entrega da declaração, último dia da entrega da declaração, que seja 30 de maio. Mas se a pessoa for fazer isso, a gente aconselha que ele antecipe essa emissão, para que esse sistema alimente a declaração pré-preenchida do contribuinte, né? Entendeu? Porque essa informação, ela automaticamente alimenta a declaração pré-preenchida do contribuinte. Se ele deixar para entregar a declaração no último dia, fazer os recibos no último dia, não vai ter validade, então, para o contribuinte. Os fatos ocorridos em 2025, obrigatoriamente, desde o 1º de janeiro, emissão do recibo. Não vale mais na declaração do ano que vem recibo em papel. Não, a Receita Federal não vai aceitar mais recibo em papel. Então, se a pessoa foi ao médico, ou dentista, ou qualquer profissional de saúde, do dia 1º de janeiro de 2025 para cá, e não pegou o recibo, vá atrás do recibo e peça, então, para o profissional emitir. Ele vai emitir com atraso? Vai. Ele pode emitir? Pode. Só que o profissional vai arcar com os prejuízos disso, além de multa de R$100 por recibo emitido fora do prazo, né, por R$100 por mês, tem também que recalcular o carnê-leão e recolher com a multa, né? Se ele, por exemplo, deixa de emitir um recibo no mês de janeiro de R$20 mil, isso vai interferir no carnê-leão dele. Então, ele vai ter que recalcular o carnê-leão, né, emitir o recibo, porque o recibo obrigatoriamente tem que ser emitido na data do pagamento, mas pode fazer também, nesse caso aí, fora do prazo, para os que não emitiram, mas vai ter esses acréscimos legais, né, essas consequências. Mas o ideal é que o profissional emita
na data do pagamento, regime de caixa. Inclusive, se for a prestação, sempre no pagamento de cada parcela, tá? Não emite o recibo de uma vez se ele não recebeu tudo. É regime de caixa a emissão desses recibos aqui. Emitiu o recibo, pode cancelar? Pode, até 10 dias, né, ele pode cancelar o recibo. Quais são os requisitos, então, para o profissional poder emitir o recibo eletrônico? Eles têm que estar ativo no respectivo conselho, ele tem que estar tem que ter a conta gov.br no nível ouro ou prata, né? E tem que estar cadastrado no Carnê-Leão Web. Obrigatoriamente vai ter que entrar no ECAC e cadastrar, então, fazer o cadastramento no ECAC do Carnê-Leão Web. Só a partir daí que ele vai ter, então, disponível na página dele, nesse aplicativo, nesse serviço Receita Saúde, a possibilidade de emitir o recibo. Como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma: tem os perfis paciente, profissional de saúde e representante do profissional. Então, está aqui dentro do Receita Federal, né, que é o aplicativo Receita Federal. Aqui tem aqui o meu imposto de renda, que é aquele que eu utilizo para fazer a declaração online. Aqui é a restituição do imposto de renda. E aqui o Receita Saúde. Você vai clicar, então, vai abrir o Receita Saúde, né? Então, você vai na condição de paciente. Então, vamos supor que você é paciente. Você cadastra, então, na conta gov.br, você loga na conta gov.br, abre o Receita Federal e entra naquela opção lá de Receita Saúde. Aqui, então, você vai estar no perfil paciente, porque você não é profissional. Mas suponhamos que você seja profissional da área de saúde. Aqui, nesse lugar, que você vai mudar, ó. Tá vendo? Nessas duas setinhas você vai mudar da condição de paciente para o profissional de saúde, ou então de representante do profissional. É aqui que você vai mudar. Mas aqui nós vamos falar só do paciente. A pessoa basta estar logado na conta gov.br para ele consultar os recibos. Ele vai entrar lá, consultar todos os recibos que foram emitidos para ele durante o ano, né? Ele vai verificar. O facilita por quê? Ele não vai ter que guardar mais recibo, né? Os dados estarão automaticamente na declaração pré-preenchida quando ele abrir, diminui o risco de cair na malha. Por que não acaba com o risco? Porque nós sabemos que nem todas as informações que são prestadas, vamos supor, a pessoa foi lá, emitiu o recibo bonitinho, né? O profissional emitiu o recibo para ele, bonitinho, aí o profissional automaticamente vai estar alimentando o Carnê-Leão dele, né? E a declaração pré-preenchida. Então, o contribuinte vai puxar, vem aquela informação. Só que, em alguns casos, nós sabemos que tem aqueles profissionais que tiveram algum problema da Receita Federal e as informações deles são consideradas não confiáveis. E aí não vai alimentar a declaração do imposto de renda e ele vai cair na malha com aquela informação. Para que ele comprove, né, a efetiva prestação do serviço e também o efetivo pagamento. Nós temos vários casos nessa situação de contribuinte que está na malha, o profissional confirmou o pagamento, mas aquela confirmação não foi totalmente confiável para a Receita Federal. Por quê? Pelo histórico daquele profissional, entendeu? Porque nós sabemos que tem muitos profissionais que emitem recibos graciosos, né, sem ter a efetiva prestação de serviço. Então, por isso que nem todos os casos vão evitar malha fina, mas vai diminuir muito mesmo o risco de malha fina, né? Porque nós sabemos que a grande maioria das informações são informações confiáveis e vai estar alimentando a pré-preenchida, automaticamente vai evitar a malha. Por que é seguro? Apenas o profissional que está inscrito no conselho vai poder emitir. Quer dizer, você não vai ter como pegar recibo falso, alguma coisa assim, recibo que o profissional não esteja realmente em condições de emitir. A pessoa vai ter acesso a todos os recibos de todos os profissionais emitidos no seu CPF, ele vai abrir o aplicativo, vai ter todos os recibos, né? E ele pode, inclusive, cadastrar para ele receber aviso sempre que for emitido um recibo para ele na declaração, né? Ele vai estar aqui, ó, no perfil paciente, está aqui, ó, tem 4 recibos emitidos em 2024 para essa pessoa aqui, ó, tá? Está aqui todos os recibos que foram emitidos para ele, que ele está vendo no celular dele. O profissional de saúde também estaria o quê? O aplicativo seria aqui. Então, vamos supor que a mesma pessoa no perfil de paciente, esse aqui é profissional de saúde. Então, ele vai clicar, ou então o profissional vai entrar aqui no celular dele
e vai clicar aqui em profissional de saúde, que seria o médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo. Para o profissional, qual a vantagem? Dispensa o uso de papel, não precisa guardar cópia ou canhota de recibos, os dados dos recibos são automaticamente registrados no Carnê-Leão, né? Estará na declaração pré-preenchida dele também, porque ele também, na declaração pré-preenchida, tem os pagamentos, os recebimentos que ele fez, né? Automaticamente vai alimentar a declaração pré-preenchida dele. Diminui o risco de cair na malha e também de ser fiscalizado para comprovar a emissão de recibos aí, que é muito comum, né? O recibo vai ser padronizado e atende os requisitos legais, não vai ter o recibo que foi dispensado porque não tinha, por exemplo, o carimbo ou o CPF do profissional, alguma coisa assim, porque aqui automaticamente já vai cadastrar, né? Porque esse aqui já está automaticamente cadastrado. É aqui que fica dessa forma aqui, ó. Então, ele vai abrir para poder cadastrar, então, os profissionais. A gente vai abrir aqui os recibos aqui. Vou mostrar uma fichinha na frente. E aqui já é o perfil de quem? Do representante do profissional, quer dizer, a secretária, né? A secretária, então, ela pode utilizar. Então, o que o contribuinte vai fazer? O profissional vai emitir uma procuração eletrônica para a sua secretária ou as suas secretárias, pode ser mais de uma, e a mesma secretária pode ter procuração de mais de um profissional, enfim, pode ser, não precisa ser um e um, pode ser vários e vários, né? Então, ele vai emitir a procuração eletrônica, automaticamente, quando houver essa emissão da procuração eletrônica através do Carnê-Leão Web, né? Através do ECAC, ele vai, então, cadastrar essa profissional que vai abrir no seu celular ou no computador, a pessoa vai entrar lá e vai, aqui nessa função aqui, ó, ela vai, então, clicar aqui e vai colocar o CPF do profissional que ela está representando nesse caso aqui. Automaticamente, ela vai abrir o aplicativo, como se fosse aquele profissional que estivesse preenchendo a declaração. Para quê? Para que o profissional nunca disponibilize a senha do gov.br para a secretária. Isso aqui é imprescindível. Não disponibilize senha para ninguém. A senha do gov.br é muito sério, tá? Então, por isso que tem essa aqui, ó. O representante, através da procuração eletrônica, pode usar o aplicativo, né? A secretária pode, então, preencher na condição de representante e não através do aplicativo do profissional. Tá certo? O que tem o recibo? Então, a pessoa vai abrir aqui, né, para preencher o recibo. Então, vai colocar o CPF de quem está pagando. Se o beneficiário do serviço for o mesmo que está pagando, ele vai marcar um X aqui, pagador é o beneficiário do serviço, automaticamente o CPF vem aqui também, beneficiário do serviço. Esse CPF aqui que é o mais importante, que é do beneficiário do serviço. Aí coloca o valor, a data do pagamento, né? Aqui o médico e os dados dele já vêm automaticamente, né? Para cá. Pode ser cancelado, como eu falei, até 10 dias após a emissão, né? E a pessoa também vai receber, vai verificar que aquele recibo foi cancelado através do seu celular, né? Entendeu? Como nós falamos, vantagem, reduz a malha fina, reduz litígio, né? Quer dizer, vai evitar problema entre o profissional, a Receita Federal e o paciente, né? Os recibos vão ser autênticos, porque não tem, vai ser profissional cadastrado nos respectivos conselhos, os documentos vão ser mais uniformes, redução de fraude, né? Lembrando que vai ser emitido de pessoa física, médico ou dentista, para pessoa física, paciente. Não pode ser pessoa jurídica para pessoa física, nem pessoa física para pessoa jurídica. Somente pessoa física para pessoa física. Se estiver remetindo o recibo aqui para uma pessoa jurídica, vai ter que ser no papel ainda, mas essa despesa não é dedutível no imposto de renda, a não ser que comprove o ressarcimento da pessoa, né? Entendeu? Bom, em princípio, seria isso, né, que eu tinha que falar para vocês, e fico à disposição de vocês para tirar as dúvidas que vocês, porventura, tiverem. Agora vocês vão direcionar, por enquanto eu que falei, agora vocês é que vão direcionar aí o nosso
nosso bate-papo. Tá certo? Bem, fica às 10 as perguntas. Saulo. Estou abrindo aqui. Estou abrindo aqui até. Boa noite. Obrigado, Everaldo, e toda a diretoria do sindicato por esse momento. Obrigado, viu, Jorge? Boa noite. Obrigado, eu. É o seguinte, ao entrar lá no portal ECAC, naquela opção declarações e demonstrativos, a gente consultava informações de fontes pagadoras. Eu acabei de acessar aqui, só tem a de 2023, a 2024 não aparece. Isso é normal mesmo? Mudou esse procedimento lá no portal ECAC, dessa consulta? Não, declarações demonstrativas. Consulta informações de fontes pagadoras. Aí tinha lá DIRF. Tinha lá os pagamentos, rendimentos. Não, na verdade... Hoje, 1º de abril, ela habilitaria a opção 2024. Só tem até 2023. Não, alguns casos não foram atualizados ainda, mas a grande maioria já foi atualizada, certo? Na verdade, o que aconteceu é que alguns serviços da Receita hoje estão de forma precária, inclusive esse atraso na declaração pré-preenchida, que está um pouco lento aí, isso tudo é em virtude de um problema sério que está passando na Receita Federal. A Receita Federal está sendo, e não é nesse governo não, ela está sendo sucateada nos últimos 10 anos. Infelizmente é a grande realidade, né? A gente tem que ser aberto com vocês aqui, que não vou ficar escondendo de vocês o que está acontecendo. Não há realização de concurso, até que há realização de concurso, mas nós temos aí, por exemplo, aposenta 2 mil servidores, eles fazem um concurso para 300 pessoas, e está sendo assim. Então, cada vez menos profissionais para trabalhar. Inclusive, a malha está um problema sério justamente por isso, porque a malha, ela é feita manualmente, então tem muitos problemas. Essas informações também não estão atualizadas. Por exemplo, você abre lá o ajuda na declaração de imposto de renda. Então, a ajuda do ano anterior, da declaração do ano passado. Nós temos várias informações, porque os auditores fiscais, no momento, a grande maioria está em movimento de greve. Eu, inclusive, estou fazendo palestras, assim, passando informações para vocês, porque eu acho que, no respeito principalmente a categoria de contadores, a gente tem que abrir essa exceção. Mas o meu trabalho normal eu não estou fazendo, eu estou fazendo muito pouco. Mas esse trabalho aqui eu não parei, porque em respeito a vocês, mas nós estamos passando por um problema muito sério na Receita. Há 20 anos, vocês lembram que todo mundo, né, que queria entrar no serviço público, a primeira coisa que ele pensava fazer era o concurso de auditor fiscal da Receita Federal. Porque o auditor da Receita Federal, ele era o top, né, do executivo nacional. De todas as profissões do executivo, em nível federal, municipal, estadual, o auditor fiscal era o que era melhor remunerado. Hoje nós perdemos para os fiscais estaduais dos 26 estados do Brasil. Não tem nenhum que fala assim, ó, o de Rondônia ganha menos que nós. Não ganha, certo? Não que eles sejam piores, não que a gente seja melhor do que eles, mas a gente não é melhor do que ninguém. Até mesmo porque, uma vez, tem pessoas em todas as áreas melhores do que nós. No entanto, o nosso serviço, ele é muito mais complexo do que o serviço do fiscal do Estado. A mesma coisa os fiscais municipais. E nós temos pelo menos 10 capitais aí que os fiscais municipais ganham mais do que o fiscal da Receita Federal, entendeu? Então, mas isso não quer dizer que isso é problema desse governo, não. Porque o anterior foi muito pior ainda, porque o que eles fizeram na época, né, foi colocar uma dinamite no nosso bolso, né? Eles falaram lá que iam fazer isso e fizeram mesmo, porque nós ficamos 10 anos sem reajuste, então ficou realmente sucateado aí, e por isso, então, nós temos alguns problemas enfrentando a Receita Federal. Desculpa aí, desabafo, mas justamente para deixar vocês bem cientes do que está acontecendo, quando vê esses problemas aí, para saber que é decorrência disso. Muito obrigado, Jorge. A segunda pergunta... Geraldo Marcelino. Veraldo, tem uma segunda pergunta. A segunda pergunta é o seguinte, quando eu entro lá no aplicativo Receita Federal, eu tenho aquela opção lá, preencher declaração. Aí a minha dúvida é o seguinte, quando eu faço preencher declaração, ele já traz automaticamente a pré-preenchida? Sim.
Exatamente. Porque do ano passado você tinha que botar na pré-preenchida. Exatamente. Agora ele puxa automaticamente, mas você tem que entrar em cada informação e validar aquela informação, certo? Tá bom? Para que você não pegue, não baixe da questão pré-preenchida e envie ela ajeitar lá sem conferir nada, né? No aplicativo do ano passado, você botava lá pré-preenchida, e ele baixava. Geralmente eu faço a declaração aqui no PGD, eu auxilio o pessoal lá da Associação dos Aposentados da Caixa. Então, eu recomendo o seguinte: entre no PGD, e você vai no celular, baixa pré-preenchida, depois você vai fazendo os ajustes, né? Pode ser uma saída que dá para fazer também, que ajuda bastante, né? O pessoal são mais de idade, tem muita dificuldade de trabalhar essa questão da pré-preenchida, né? Pois é, e se você for usar o programa lá na declaração online para fazer, você não consegue enviar se você não validar cada informação que está ali, né? Você tem que entrar e confirmar dar um likezinho naquela informação para dizer, olha, já vi e está certo, né? Muito obrigado, Jorge. Disponha sempre, foi um prazer. Geraldo Marcelino. Boa noite, Jorge. Boa noite. Antes da pergunta, realmente, os contadores estão sofrendo em relação à Receita Federal. Infelizmente, nós estamos sofrendo muito para trabalhar, né? A gente sabe disso, realmente. Deixa para lá. A minha pergunta é o seguinte: eu não entendi bem a questão no Receita Saúde. O profissional, ele, pessoa física, quando realmente ele parcela, que ele vai recebendo mensal, eu sei que cada recibo, cada parcela que ele recebe. Mas e quando o profissional ele tem a máquina do cartão de crédito? Para mim, se ele tivesse passado do cartão de crédito, teria que fazer o recibo total. Não é dessa forma ou não? Parcelamento feito pelo cartão de crédito, sim, aí é diferente, né? Entendeu? Né? Porque o profissional ele vai receber, não vai? Vai, não, é porque você afirmou que se for parcelado, vai fazer o recibo cada parcela. Mas aí eu tinha orientado meu cliente que não, se for no cartão de crédito, tem que fazer o recibo total. Sim, aí no cartão de crédito, sim. Né? Me surgiu a dúvida aí, a hora que você colocou que parcelado, aí não... Beleza. Então, aquele parcelamento que é feito assim, paga um de cada vez, mas quando é no cartão de crédito, realmente ele pode ser feito, porque o cartão de crédito, o profissional já vai receber, né? Tranquilo. Ronan. Jorge, no meu entendimento, é até a pergunta, uma dúvida de um advogado. Ele me questionou sobre uma determinada situação do rendimento de um aposentado, que o rendimento é tributado da pessoa física, toda a vida foi, e ele acometeu-se de uma doença há uns 4, 5 anos. E ele disse para mim o fato, ou melhor, ele acometeu-se da doença há uns 4 anos, mas já era aposentado, e o rendimento tributado. Aí me perguntou se ele poderia retificar essas declarações anteriores, sendo que, quando essa pessoa se aposentou, ele estava perfeitamente bem de saúde. O rendimento era tributado. E depois ele acometeu-se dessa doença. Ele queria, então, eu falei, olha, no meu entendimento, essa isenção de retenção de imposto de renda na fonte, nesse caso, não procede, porque quando ele aposentou, ele laborava ainda com sua saúde, depois que ele se adoeceu. Posso estar enganado e eu gostaria de saber de você sobre isso aí. Bom, vamos fazer um resumo para as pessoas entenderem como é que funciona. O rendimento é isento se ele for decorrente de aposentadoria ou de pensão, ou seja, a natureza jurídica dele é aposentadoria ou pensão, recebido por portador de moléstia grave. Ou seja, no momento que a pessoa recebeu, ele já tem que ter a moléstia grave, certo? Então, por exemplo, a pessoa, ela aposentou em 2015. 2019, 2018, ela teve, então, uma moléstia grave. Mas só agora que ela foi atrás do recibo, do laudo médico. Ela vai pegar um laudo, aí o médico emitiu um laudo dizendo que a pessoa tinha uma moléstia desde 2018, certo? Então, e consta no laudo a data do início da doença. Então, a isenção da pessoa
é desde a data do início da doença, certo? Porque os rendimentos que ela recebeu a partir do início da doença, todos serão isentos se forem de aposentadoria, certo? Aí o que ela vai fazer? Ela pode retificar as declarações anteriores que ainda não decaíram. Quais são? Bom, ele aposentou em 2015, então o rendimento de 2018 que ele recebeu para cá, depois da doença, pode ser isento porque já é um rendimento que a origem dele é aposentadoria. Só que ele vai poder retificar só a partir do exercício 2021, né? Base 20. Agora, vamos supor que ele teve ele aposentou lá atrás, mas o rendimento, mas a moléstia dele foi no ano passado, em abril do ano passado. Então, nessa declaração agora, só os rendimentos a partir de abril é que vão ser isentos do imposto de renda. Por quê? São os valores que ele recebeu depois da moléstia grave, certo? Então, ele tem que ter recebido depois da moléstia grave, mesmo que ele aposentadoria lá atrás. Vamos supor que ele tem a moléstia grave desde 2022, mas aposentou no ano passado. O rendimento até a data da aposentadoria dele é rendimento do trabalho, então não é isento porque a natureza jurídica do rendimento é do trabalho, mesmo ele tendo moléstia grave. Você explicou muito bem, Jorge, mas só para eu entender aqui melhor. Ele aposentou, digamos, lá em 2017. Certo. Rendimento de aposentadoria. Então, todos os rendimentos que ele recebeu de lá para cá é de aposentado. Tudo de lá para cá, de aposentadoria. Só porque ele adoeceu em 2020. Certo? Sim. Ele pode, então, pedir a devolução de 2020 para cá, mesmo essa aposentadoria dele, quando ele fez jus a ela, ele não tinha doença nenhuma. Não tem problema, não tem problema. O rendimento que ele recebeu de 2020 para cá vai estar vai estar coadunado com a lei. Por quê? É um rendimento recebido, né, decorrente de aposentadoria? Porque já está aposentado bem antes. Certo? Então, o rendimento de 2020 para cá, que ele recebeu, é um rendimento decorrente de aposentadoria e recebido por portador de moléstia grave, porque quando ele recebeu esse rendimento lá em 2020, já era portador de moléstia grave. Então, você pega o último. Qual que aconteceu primeiro? A aposentadoria. O que aconteceu por último? A doença. Então, vai contar do início da doença. Perfeito. Certo? Então, a partir do início da doença, que se constar no laudo o início da doença, ele vai receber, ele pode, então, retificar as declarações e colocar como rendimento isento a partir do início da doença. Certo? Todos os rendimentos. Se ele puder retificar a declaração, né? Porque tem a questão da decadência. Da decadência, perfeito. Muito bem, obrigado, Jorge. Agora, a sua pergunta. É fácil, é possível se falar só a lei, que a gente, para facilitar para a gente, tem isso aí, a fundamentação, a base, que eu posso dizer para ele? Na própria Lei 7.713, que foi alterada, tem várias alterações posteriores, traz essa certinho lá, né? Ok. Tá? E tem aquela instrução normativa também, a 1.500, que tem vários detalhes, e tem aquela, eu não lembro o número, de 2019 também, que é a instrução normativa que regulamenta todo o imposto de renda da pessoa física, ela trata dessa questão também. Muito obrigado, Jorge. Zé Walter. Boa noite, pessoal. Boa noite. Everaldo, não é Silene Bailão, não? Não. Everaldo, a Cielene está na frente, Cielene Bailão. Não, mas eu notei aqui, quando eu peguei, agora é a próxima. Zé Walter, ela é a próxima. Zé Walter, por favor. Jorge, primeiro, Opa. a pergunta que o Ronan fez é importante, tudo, só que é complicado o INSS dar esse laudo, né? Demora bastante. Segundo, Tem isso. foi adquirido, o ano passado, materiais para a reforma da casa, inclusive troca de piso, essas coisas, por 25 mil. Não foi realizado o serviço ano passado, foi realizado esse ano, inclusive com mais compras de materiais, tudo de 25 mil. Esses valores serão acrescidos no valor do imóvel e serão 25 ano passado e 25 esse ano?
Comprou material ano passado, mas não aplicou. Só deixou guardado, certo? Certo. Aí, em 2025, comprou mais uma quantidade equivalente. A pergunta é, pode-se colocar como investimento uma parte de 2024 e a outra parte de 2025, ou tem que ser tudo 2025? Olha, veja bem, embora a Receita Federal trabalhe com regime de caixa, ele não fez a obra, né? Então é no ano que efetivamente ele realizou a benfeitoria, tá? Entendeu? Porque antes ele tinha o quê? Material em estoque, ele não tinha um bem, ele não tinha um imóvel, quer dizer, uma benfeitoria, ele não tinha movimentado a conta benfeitoria, ele tinha estoque de produtos, né? Então, na verdade, vai ser só no ano da realização da obra. Nesse caso, ele vai declarar esses 25 que comprou ano passado lá nos bens como materiais para... Teria que ser, né? Assim, se fosse um valor maior, assim, para ele ter que justificar uma variação patrimonial, ele jogaria isso lá nos bens, lá, né? Bem, estoque de material para benfeitoria, para reforma. Teria que ser alguma coisa nesse sentido. Tá? Porque desembolsou, né? Exatamente. Muito obrigado pela sua presença aí para nós. Importante, Zé Walter, essa pergunta sua, viu? E Helene? Boa noite, Jorge. Boa noite. Jorge, a minha pergunta é parecida com a anterior, é sobre as benfeitorias. No caso de uma benfeitoria que foi realizada em 2024, agora aqui no programa, eu não tenho mais esse campo 17 aqui, que ele fala benfeitorias até 1988. No caso, eu não lanço aqui mais, né? Eu teria que lançar em qual código? Olha, eu confesso para você que eu não sei, eu não verifiquei o código, porque isso é uma coisa que eu abri o programa sobre essa questão agora há pouco, e eu não vi essa questão do código ainda, eu vou ficar te devendo essa resposta, tá? E realmente é uma questão que mudaram isso aí, né? Porque justamente por causa daquela questão que eu te falei, que eu falei para vocês. A Receita Federal agora, ela está amarrando a questão das benfeitorias, quer dizer, tem que ter um evento que realmente provocou o aumento do bem para você poder ajustar o valor do bem, né? Vou fazer o seguinte, eu vou ficar te devendo essa pergunta, se você depois quiser entrar em contato comigo, eu vou verificar esse código para você, tá bom? Mas no momento eu não sei te dizer qual código. Sim. Aí, no caso, por exemplo, quando eu lanço aqui ela 2024, no ano seguinte, eu já acrescento ela ao valor do bem? Não, se você fez a benfeitoria, você pode colocar naquele mesmo... você fala na declaração do ano seguinte, né? Aham. Sim, pode. Sim, né? Porque você pode, é o valor que você pode acrescentar, né? Daquele bem relativo. Se você fez em 2024, nessa declaração agora, você pode acrescentar esse valor da benfeitoria. Tá? É um direito que você tem de aumentar o valor do bem. Certo. Não, era só isso mesmo. Obrigada. Por nada. Wagner. Boa noite. Boa noite. Está me ouvindo, né? Jorge, a pergunta minha é bem simplesinha, é o seguinte. Eu fiz uma declaração para um cidadão aqui, ele, bem direito, ele declarou os bens todos, lote, apartamento financiado e tal, e viajou para o exterior, foi embora. Foi em dezembro, na verdade. Ele me ligou agora e já fiz a declaração para ele. Vamos supor que ele não fez a declaração definitiva de saída do país, né? E está lá. Vamos supor que em 25 ele vai oferir recursos e vai quitar esse apartamento. Como é que fica a situação em 2026 para fazer essa declaração de 25? Como é que seria esse valor? Como é que faria essa situação? Olha, vai depender da forma que ele quer conduzir a tributação dele. Porque a pessoa que sai daqui e vai para o exterior, ele tem que ver se ele foi com um ano definitivo ou se ele foi só para vai e voltar, né? Qual que é a intenção dele? Vai para ficar? Vai depender disso, né? Porque ele não fez a declaração de saída definitiva. Vamos supor que ele saiu quando, você falou? Dezembro. Vamos supor que ele saiu no dia 15 de dezembro do ano passado e foi para o exterior.
até, se ele não fez a declaração de saída definitiva, ele é residente no Brasil até dia 15 de dezembro de 2025. Quando fizer 1 ano de saída dele, é que a gente vai começar a verificar. Bom, aí no dia 15 de dezembro de 2025, ele já estava no Brasil de novo? Se estava, você voltou para o Brasil, morreu a história de exterior. Não, ele não estava no Brasil dia 15 de dezembro. Então, vamos verificar a situação dele no ano de 2025. Como é que aconteceu? Ele ficou mais da metade fora ou dentro do Brasil? Se ele ficou mais de 173 dias fora, ele é considerado não residente do Brasil a partir do dia 15 de dezembro de 2025. Mesmo certo? Não fazendo declaração de saída? Mesmo não saindo definitivo. Se ele ficou mais da metade do ano dos 365 dias, né? A partir da saída dele, se ele ficou mais da metade fora, ele é considerado não residente. Mas vamos supor que ele prefere, não, eu quero continuar sendo contribuinte brasileiro. Tudo bem, pode ser. Só que é o seguinte, ele vai continuar fazendo as declarações de imposto de renda, porque se ele não quiser continuar, ele não vai fazer mais declaração de imposto de renda. Mas a deste ano e a do ano que vem ele vai ter que fazer, porque ele vai, né? Porque ele vai ser considerado não residente a partir de 15 de dezembro de 2025, ou seja, praticamente passando para 2026. Então, a declaração do ano calendário 2025, exercício 26, ele vai ter que fazer ela quase que a totalidade como residente no Brasil, né? Mas, voltando a isso, vamos supor que ele resolva, não, eu quero continuar como residente no Brasil. Ele vai ter que tributar todos os rendimentos dele aqui, certo? E os rendimentos que ele oferiu lá fora também, ele vai ter que declarar e apurar o imposto, como rendimento recebido do exterior. Ok. Certo? Ailon. Ailon, liga seu microfone, tá desligado. Ailon. Boa noite, alô, me Boa ouvindo? noite. Estamos. Boa noite, colegas. Boa noite, Jorge. Gostaria Boa de dizer noite. que é um prazer muito grande falar contigo, assim, pelo menos uma vez por ano, a gente fica todo assim, emprazerado de poder falar contigo, Jorge. O prazer é meu. Jorge, eu gostaria de ver contigo, você poderia explicar, ou talvez mostrar, porque o ano passado eu não tive dificuldade de acessar a declaração pré-preenchida. Porém, a deste ano, que hoje foi o dia previsto de sair as informações da pré-preenchida, eu tentei desde cedo, agora à tarde, não consegui acessar essas informações da pré-preenchida. Não encontrei o caminho de eu acessar a declaração pré-preenchida. Usei a conta GovBR, usei certificado, usei o sistema normal de declaração, mas não encontrei o caminho. Olha, hoje, durante o dia, nós tivemos alguns probleminhas realmente, mas eu consegui, eu baixei, excluí e depois baixei de novo para mostrar que eu tinha que fazer estava fazendo uma entrevista para a TV, aí precisaram da imagem lá, eu excluí a minha e baixei de novo. As 2 vezes ela veio normal. Será se amanhã vai pode ser que sim, pode ser que sim. Tá. Porque a forma de você fazer é a mesma. Então, você vai fazer o quê? Você vai criar nova declaração, né? Certo. Porque, mesmo que você já tenha a declaração ali, você vai ter que excluí-la e criar uma nova declaração. Você vai, então, entrar nova declaração e tem lá na nova declaração, você vai, então, tem a opção lá de importar a declaração pré-preenchida. Quando fizer isso, ele vai te levar para conta gov.br. Se você não tiver logado, vai pedir para você logar na conta gov.br. Depois que você logar, aí vai dar uma mensagem, o contribuinte está logado na conta gov.br. Aí você pode, então, abrir o programa que vai estar, a declaração pré-preenchida vai ser importada naquele momento ali. Ah, tá. Ok. Carlos Pereira. Então tá, valeu, Jorge. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu. Carlos, liga seu microfone, tá desligado. Opa, e aí, melhorou? Melhorou. E boa noite, pessoal. Boa noite, Jorge. Prazer Boa termos noite. aqui, né? Prazer Maravilha. Jorge, a minha pergunta é de um administrador de empresa.
ele fez a declaração dele, certo? Caiu na malha. Só que é o seguinte, caiu na malha por causa de receita, né? Aí ele omitiu, ele esqueceu a receita. A pergunta dele é o seguinte, por que que tem que fazer o DDA? Por que que ele não pode fazer pelo menos uma retificadora? Por que que a Receita não libera pelo menos uma? Porque a Receita já falou qual é a diferença. Ele vai lá, tal, entrega e resolve, e já fica com a declaração. Porque depois, como diz, até melhora o rendimento dele. É possível voltar a essa situação ou não? Ele já foi intimado? Foi intimado. Não, porque é o seguinte, de acordo com a lei, é o seguinte, a pessoa tem 5 anos para retificar a declaração. Exato. Ou antes de ser iniciado qualquer procedimento de ofício da Receita, intimado ou notificado, né? Porque aí ele perde a espontaneidade. Aí o sistema da Receita automaticamente veda qualquer tipo de retificadora, entendeu? Mesmo que o auditor fale, não, pode retificar a declaração, não tem como liberar para retificar. A mesma coisa acontece quando a pessoa antecipa a entrega de documentos. Quando a pessoa antecipa a entrega de documentos, ela automaticamente está dizendo, olha, eu estou sendo intimado por mim mesmo. Então, a partir daquele momento, ele perde a espontaneidade para retificar a declaração. Se ele apresentou os documentos, considera-se intimado automaticamente. É um problema do sistema, né, que veda que o contribuinte volte atrás e retifique a declaração. É porque realmente ele disse que não lembrava dessa receita. Foi um curso que ele deu, né, na faculdade, a faculdade pagou ele certinho e tal, mas não deu para ele o informe na época, certo? Aí depois ele falou, gente, nem eu lembrava e nem a faculdade me deu o informe. E aí ele deve ter recebido uma cartinha da Receita, porque a Receita Federal, para essas questões, a Receita Federal está fazendo o seguinte, tá? Todos os anos, ela manda uma cartinha para o contribuinte dizendo, olha, você omitiu um rendimento tal na sua declaração. Tá? Pode ser que ele tenha recebido isso. Não recebeu nada, não. Ele falou, quando ele viu, já era a notificação para apresentar. Porque é o seguinte, o que ele viu foi a dificuldade de fazer o DDA. Porque, Carlos, mas por que não podia apresentar? Porque eu já ficava com a declaração já atualizada, com valor ótimo, né? Porque fazer DDA até a Receita Federal arrumar vai dificultar. Mas nesse caso, procura lá para eles, se eles podem arrumar essa situação. Pois é, mesmo que eu pudesse autorizar, o sistema não permite. Teria que mudar a lei, então. Teria que mudar a lei e também o programa, né? Porque o programa, ele amarra a notificação. A retificadora. A retificação. Tá, então, é impossível mesmo. Não, tudo bem, valeu. É isso aí. Obrigadão, tá? Até mais. Até mais. Rafael? Parece que ele saiu, baixou, a mão dele baixou, sumiu, Everaldo. A pergunta era semelhante. Não, apareceu, tá aí. Respondeu minha... praticamente respondeu minha dúvida. Tranquilo. Saulo. Jorge, eu tenho mais uma pergunta, o seguinte. Os aposentados da Caixa, eles estão pagando as chamadas contribuições extraordinárias por força dos equacionamentos nos déficits do nosso plano de aposentadoria. E a Receita, por meio da solução COSIT 354, ela entende que essas contribuições extraordinárias não são dedutíveis do imposto de renda. Nós entramos na Justiça, ganhamos na primeira instância, e a Receita Federal recorreu ao TRF1 dessa situação. O que está acontecendo? Os aposentados, eu fico muito preocupado com essa situação, porque é o seguinte, para determinados contribuintes, a Receita ela não intima, não pede esclarecimento, nem notifica, e para outros ela intima, a pessoa tem que apresentar comprovante de rendimento, cópia da decisão judicial, e isso dificulta muito a vida do aposentado, porque ele tem muita facilidade com a tecnologia, né? Tem que abrir um processo digital, esse negócio todo. Por que esse entendimento divergente? Para uns libera a pendência de malha, para outros não. Alguns casos estão liberando a pendência de malha? Tá? Isso. Meu caso, por exemplo, eu passei direto e fiz a mesma declaração. Eu ajudo o pessoal, já tem 13 anos a fazer as declarações. Para determinados contribuintes, ela cai no primeiro momento com pendência de malha, depois ela libera a pendência de malha. E para outros... Alguns casos, o próprio sistema, não sei como é que ele faz isso, não sei qual algoritmo que é utilizado aí pela malha,
e às vezes tem alguma liberação e libera esses casos, mas o entendimento da Receita é que administrativamente essa contribuição ela não é contribuição de natureza previdenciária, ela é uma de recomposição de caixa, né? E a lei ela é bem clara quando ela trata o que é dedutível no caso da Previdência. É aquela que tem natureza previdenciária. Recomposição de caixa não é previdência, né? Agora, o entendimento do judiciário está sendo diferente. E a gente, veja bem que eu não estou dizendo aqui a minha opinião, estou dizendo a opinião da Receita, né? Isso. Mas eu acho que, como eles tiveram um prejuízo grande aí para poder manter esse fundo aí, na minha opinião, seria dedutível sim, assim, por até uma questão de humanidade, né? Mas o entendimento administrativo da Receita é a lei exclusivamente, não tem essa questão subjetiva igual eu estou tendo aqui, né? Entendeu? Mas a gente torce até para que o judiciário mantenha e que seja transitada e julgada essa decisão favorável aos contribuintes. E que a tendência vai ser essa, né? Então, como é que estão as declarações, os casos aí? As declarações estão na malha, os processos estão guardando a situação. Inclusive, nós tivemos casos que estavam decaindo no ano passado, no exercício de 2020, foi feito, então, o lançamento preventivo e suspendeu a exigibilidade, certo? O lançamento só para garantir o crédito, né, por causa da decadência, mas suspendeu a cobrança. Por quê? Porque não pode cobrar porque até subjúdice. Mas a partir do momento que houver a decisão favorável aí, que a gente espera que seja, automaticamente vão ser liberadas todas as declarações que estão retidas em malha nessa situação. Tá certo? Muito obrigado. Fernando. Boa noite, Jorge. Boa noite. Boa noite. Jorge, no caso do contribuinte que é cometido de moléstia grave, ele solicita onde a isenção? Ele, com o laudo em mãos, ele solicita onde a isenção do imposto de renda? Bom, tem duas situações aí que você tem que observar. O ideal é que, se a pessoa descobre que tem uma moléstia grave, ela vai, então, no perito, que seja funcionário público, da União, Estado ou município, independe, geralmente do INSS, ou então do Serviço de Saúde Federal, quando a pessoa é funcionário público, ou então estadual, aquele serviço do IPASGO lá, mas vejam bem, o médico não pode ser credenciado do IPASGO e nem credenciado do SUS. Ele tem que ser funcionário público. Ele tem que ter vínculo empregatício, certo? Com o serviço público. E aí ele está apto a fazer esse laudo. O que a pessoa tem que fazer? O ideal é que ela pegue esse laudo e entre com um processo junto à fonte pagadora para parar de reter o imposto. Mas suponhamos que descobriu a doença, quer dizer, conseguiu o laudo agora e já recebeu vários, já há alguns anos aí, ele teve que pagar imposto em cima disso. O que ele vai fazer? Então, de posse do laudo, ele vai, então, retificar as declarações, colocando os rendimentos que são tributáveis como isentos a partir do início da doença ou da aposentadoria, o que for por último, certo? O que for por último desse aí. Então, vai retificar a declaração e colocar os rendimentos como isento. Automaticamente vai cair na malha, porque a DIF não vai bater. Aí ele vai entrar com o processo junto à Receita Federal, apresentar, então, os documentos com antecipação de malha e vão ser analisados pelo auditor fiscal. Se o laudo for válido, se for considerado pelo auditor, aquele laudo, e também o termo da aposentadoria, para provar que ele estava aposentado, né? Então, o auditor vai liberar a declaração que estava na malha e ele vai receber a restituição dos anos anteriores. Perfeito, obrigado. Lucena. Olá, tudo bem? Boa noite, bom dia, né? Boa noite. Gente, há quanto tempo, né, Lucena? Será que eu já não estou com ciúme? Você está falando que gosta de ficar aqui? Estou com ciúme já, hein? Escutei. Mas, vamos lá. Mas é mesmo, viu, Lucena? É um ambiente aqui no sindicato
é um ambiente assim muito familiar, sabe? Não que o seu não seja, mas aqui é mais, viu? Não, mas a gente é tudo junto misturado, por isso que eu pedi a palavra. Pois é. Mas, gente, assim, aquela pergunta que a moça fez, eu fiz uma declaração hoje, é na 1.17, benfeitoria. Construção na 1.16. Lá na ficha de bens e direitos. Então já tenho. Já tá lá. Mas é o Tá seguinte, certo. eu quero só colaborar o que o Jorge falou para vocês no início da fala dele, que a Receita Federal, acho que tem mais de um ano que ela está de greve, né? E, às vezes, Jorge, eu participo sempre, toda terça-feira eu estou aqui, e a gente vê muita reclamação aqui dos profissionais da contabilidade, não só aqui, mas em vários grupos, sobre as falhas, a dificuldade de acesso à Receita Federal, a dificuldade de acesso ao sistema, mas a gente nem sempre vem a público falar o que realmente acontece nos bastidores, né? A Receita Federal de Goiânia é uma grande parceira da classe contábil, prova disso que está aqui o Jorge. A gente que acompanha mais de perto sabe que o sindicato tem feito uma pressão para que os auditores não participem, não frequentem, nada, mas o Jorge bateu o martelo, manteve a data das palestras, manteve as participações em respeito à profissão. Inclusive, a gente tinha um evento junto com o Cenário, o auditor não pôde ir, aí o pessoal teve que procurar substituir a palestra e falar. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas acham que a gente nunca vai atrás de benfeitorias. Só que não adianta só Goiás cobrar, não adianta só Goiás bater na porta da Receita Federal. Tem que ter um movimento nacional, tem que ter uma briga nacional para que as coisas aconteçam. Por exemplo, quem mexe com rural aí, a gente sabe que lá no DBE não tem o KNAI de condomínio rural, que tem que valer pelo Estatuto da Terra. E acaba que quem vai fazer condomínio rural coloca a associação. Nós, do CRC, protocolamos um ofício para o Jorge Cajuru, o Cajuru protocolou na Receita e eu tive a resposta hoje, que a Receita mandou procurar o IBGE. Eu falei, mas peraí, gente, como assim? Se no CONCLAN e no IBGE já tem, a Receita só tem que mudar. Então, assim, as coisas não dependem só muito da gente, depende de um movimento nacional. E, assim, estabilidade de sistema, nada funcionando, é tudo em função disso. Porque não é nem só a greve, né, Jorge? Não tem investimento na Receita Federal, não tem investimento por parte do governo em sistema, em melhoria, não tem. Só do que é o interessante para eles. Por exemplo, um campo pequenininho que nós estamos cobrando há muito tempo, que é dentro lá do campo da procuração do ECAC, colocar quem é o responsável técnico das empresas, porque a Receita já tem isso na base, não sai. Por quê? Porque o sistema não é da Receita, o sistema tem que pagar para o SERPRO fazer. A Receita Federal paga para isso. Então, assim, eu achei pertinente falar, porque, assim, quem está mais próximo, quem sabe, né, Jorge, que eu te ligo quase todo dia eu mando reclamação de quem cai na malha e peço, é que está acompanhando a nossa aflição. Mas não depende deles, não depende só da nossa cobrança, depende de um movimento nacional para que a gente possa cometer essas mudanças, essas benfeitorias melhor, né, Jorge? Então, assim, é bom explicar, porque às vezes as pessoas acham assim que... Esses dias eu questionei o Jorge, falei, Jorge, por que a gente cai na malha? Você não tem um botão para apertar lá, não, para você ver que o trem está declarado na SF, na ECD? Não, porque são limitados os acessos, por isso que muitas das vezes a gente tem que mandar documentação. A gente que está na ponta acha que a coisa é desenvolvida, que é 100%, gente, mas não é. Então, Jorge, eu quero agradecer aí a sua disponibilidade, o seu respeito e principalmente, mesmo independente se é época de imposto de renda, toda vez que você é acionado, você está de prontidão para nos ajudar. Então, assim, muito obrigada, meu amigo, e não preocupe, eu vou continuar te ligando. Claro, e é sempre um prazer falar com você. Pois é, essas palavras da Luciana eu até agradeço aí, justamente para deixar bem clara a situação que acontece, porque muitas vezes, essa questão de malha, infelizmente, é complicado, e o sucateamento aí, a quantidade de profissionais que vão ficando para trabalhar é muito pouco, e o programa, o sistema, ele está preparado aí para receber 46 milhões de declarações nesse prazo aí, e recebe mesmo, só que na hora que você pega e joga aí 8% das declarações na malha, essa declaração é trabalhada manualmente, aí não é sistema mais, aí é mão, é pessoa que vai trabalhar, e aí vem as dificuldades, né? Geraldo. Jorge, você falou um negócio interessante, que eu sempre questionei com os profissionais da Receita Saúde,
em relação a ele passar a conta Gov dele para a secretária. Aí, você falou essa situação, até eu sabia, mas eu não estou achando isso para ele passar a autorização lá para a secretária. Que ele vai ser só no aplicativo no celular, ou aqui, por exemplo, estou no ECAC aqui de um profissional meu aqui, profissional que eu cuido da situação dele, eu não estou achando onde faz essa transferência. É só no aplicativo do celular? Não, não é no celular, não. Aí ele vai fazer através do ECAC, ele vai entrar na procurações, né? Entendeu? Ah, procurações. Vai entrar em procurações, e vai ter ele vai, então, fornecer uma procuração eletrônica para funcionar, e vai fazer através do Carneleão Web, né? Certo? Está aqui, senhas e procurações, né? Senhas e procurações. Então, tá, já achei o caminho aqui. Então, obrigadão, viu? Por nada. Pessoal, alguém mais quer fazer pergunta? Nosso colega Jorge. E a gente vai... Cesário Lobo. César Lobo. César Lobo. César Lobo. Isso. Jorge, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo boa noite bem, a todos, né? Eu queria saber só uma informação para você, é o seguinte, a questão do Carneleão. Então, se você faz o Carneleão fora do Carneleão Web, ele não tá, se pagou janeiro, fevereiro, ele não tem validade mais, não? Bom, é o seguinte, o profissional agora ele vai ter que preencher o Carneleão Web de qualquer forma, né? Entendeu? Então, de 1º de janeiro para cá, tem que ser tudo através do Carneleão Web. Ele vai ter que recalcular, certo? Porque os rendimentos dele, principalmente de receber de pessoa física, vão ser lançados através do recebo eletrônico, né? Entendeu? E aí, se ele não emitiu nos meses de janeiro e fevereiro, ele vai ter que emitir esses recibos aí para poder alimentar o sistema e apurar o Carneleão e recolher com atraso, esse for o caso. Aí se ele já recolheu uma parte no DARF, já abate, né? Faz a compensação. E do ano de 2004, tá liberado para emitir o recibo dos médicos eletrônico? Do ano calendário 2024 está liberado até o dia 30 de maio para emitir e sem multa. Certo? Sem multa. Sem problema. Pode colocar a data lá atrás sem problema. Então tá Alguém ótimo. mais quer perguntar? Carlos Pereira. Liga o microfone, Carlos. Tá ligado, não? Agora tá. Ligou, tá certo. É o seguinte, uma senhora me apareceu aqui hoje, ela vai ter perguntado anteriormente, ela está fazendo o arrendamento da fazenda e está recolhendo no DARF 0190. Eu posso considerar aquele recolhimento? O arrendamento, porque o arrendamento é serviço, né? É rendimento de pessoa física normal, né? Então, está sujeito ao Carneleão, pode fazer. Pode fazer, é normal, né? Eu posso considerar aquele porque dela não é atividade rural. Não é atividade rural. Tem os DARF, né? Normal, tudo e tal. Mas aí eu vou lançar como a receita de pessoa física e lançar lá em pagamento as guias que ela me apresentar, né? Exatamente. Normalmente, exatamente, né? Exatamente. O correto é isso, porque no caso dela não é receita de atividade rural, se ela recebeu de pessoa física... É pessoa física. Recolhe no Carneleão. Então, o recolhimento está sendo feito corretamente, né? Tá sim. Agora, um outro detalhe, tem uma pessoa que recebe a pensão, mas só que está vindo tributado. Pensão alimentícia ou pensão... pensão alimentícia. Eu posso considerar esse tributado? Não, a pensão alimentícia não é tributado mais, né? Então, mas está sendo tributado onde? Hã? Mas ela está recebendo, está sendo tributado por quem? Está sendo pela Goiás Preso. Não, mas o caso não é pensão alimentícia, é pensão por morte do marido. É diferente. Mas ela disse que era alimentar. Então não, é pensão previdenciária. É pensão previdenciária. Não, é pensão alimentícia. É o meu marido que ele tinha tal e deixou para mim.
Eu falei, gente, mas não é alimentícia. Eu, não, me garantiu. Se está sendo pago pelo Goiás-Prev, não é pensão alimentícia. Ela está sendo tributada, né? Mas é tributado mesmo. É tributado normal. Ela me garantiu que não precisa. Eu falei, não, está errado. Se ela tiver mais de 65 anos, se ela tiver mais de 65 anos, ela tem uma parcela de R$ 1.903,98 por mês, que é isento. Exatamente, tem uma parcela reduzida. Agora, o outro é tributado normal, vou fazer a tributação correta, né? Normal. Então tudo bem, correto. Foi só para tirar a dúvida mesmo. Obrigado, Jorge. Geraldo, antes de eu passar para o Wagner, o Ronan, fala da nossa arrecadação aí, ó, como que vai fazer? Sim, obrigado, Geraldo. Olha, pessoal, meus colegas, nós devemos fazer o nosso dever de casa, certo? Isso não é nem colocação do Jorge, nada disso. Ele nunca colocou e nunca tocou nesse assunto nós. Só porque nós descobrimos de muito tempo que ele apoia uma entidade solidária lá da Receita Federal, pessoas carentes que ficam ali dependendo dessa ajuda da Receita. E o Jorge, ele está ali apoiando esse pessoal. Nós vimos aí a palavra dele, prontamente, em nenhum momento ele demonstrou assim uma impossibilidade de estar aqui no nosso sindicato. A Sucena ratificou tudo isso que ele disse, colegas. Então, eu vou pedir a vocês, encarecidamente, aqui, em nome do sindicato, vamos fazer o nosso dever de casa, vamos contribuir com aquela mensagem que está lá dentro do nosso site, o nosso Pix está lá, que nós queremos também fazer o nosso dever de casa, ajudando aquele pessoal que está lá precisando disso, inclusive eles até já têm conhecimento dessa ajuda do sindicato, já ficam ali aguardando aquilo. Então, pessoal, o ano passado eu fiquei assim, até um pouco, assim, né, fiquei assim um pouco inibido, digamos assim, com a contribuição que nós recebemos. Eu vou pedir a vocês, nos ajude, por favor, que nós estamos ajudando pessoas que necessitam. Isso aí, o Jorge nunca tocou nesse assunto conosco, mas nós sabemos que ele é o procurado lá na Receita sobre essa participação. Ok, colega? Quer falar, Fábio, alguma coisa? Quero falar, não. Bem, pessoal, pedir duas coisas. Primeiro, esclarecer a colocação do Ronan. O pedido que o sindicato está fazendo é uma doação aí, via Pix, de quem está participando da palestra, para ajudar uma entidade beneficente, que os servidores da Receita Federal, o Jorge me confirma aí, né, mantém essa entidade, não é a Receita. Né, Jorge? É uma entidade mantida pelos servidores da Receita Federal. Isso. Então, ajuda jovens, ajuda vários benefícios. Então, nós sabemos que uma palestra dessa não ficaria aí, não vou nem falar em valores, mas assim, que vocês associados resolverem contribuir no Pix que está aí nos grupos do sindicato, para a gente repassar. Isso é um repasse que é feito oficializado, junto aos representantes dessa entidade, que são os servidores da Receita Federal, né? E claro que isso um valor pequeno, mas que não chega aos pés da importância que é a palestra do Jorge. Vocês viram aí o senso de responsabilidade dele, o compromisso com a nossa categoria, de estar espontaneamente aí, independente de vir com Receita, veio porque é parceiro nosso. Então, vamos tentar procurar retribuir isso aí. E eu queria pedir, já está finalizando, por esse gesto do Jorge, a gente dá mesmo cada um estando na sua casa aí, a gente dá uma salva de palmas para o doutor Jorge aí, né? Todo mundo aí, ó. Parabenizar o doutor Jorge aí e agradecer. Tá? Então, obrigado. Vou passar a palavra para o presidente. Obrigado, Jorge. Everaldo, o CNPJ, o Pix está no chat, viu? Wagner. Eu tenho 3 clientes que me procuraram essa semana. Uma me procurou hoje, passou agora à noite. Recebeu um e-mail de regularização 504.772@go.gov.br, dizendo que passou os dados dela, CPF, data de nascimento, dizendo que a declaração de 2023 está em malha e tem até a data de hoje, 1/4, para resolver a situação. Eu falei, isso aí deve ser fake news, porque a Receita não ia mandar um prazo tão curto, isso que você mandou hoje para resolver hoje, né? Não sei se está acontecendo isso com outros clientes aí, mas já foi 3 que me procurou essa semana em relação a essas mensagens. As pessoas têm que tomar muito cuidado com essas mensagens que recebem, assim, e-mails. A Receita não encaminha e-mail para ninguém. Ou então mensagem de celular, de qualquer
qualquer redes sociais aí, a Receita Federal não encaminha nada disso aí. Quando encaminha aí informação sobre a caixa, quando a pessoa tem uma caixa postal cadastrada, e aí a Receita Federal faz manda algum documento para ele, a Receita Federal dá um aviso, manda uma correspondência avisando, olha, acesse a sua caixa postal porque tem essa informação. Jamais vai mandar clicar em qualquer link, certo? Mandar acessar qualquer link ou mandar abrir qualquer outro aplicativo, porque certeza que isso aí são pessoas maldosas que estão querendo invadir ou o seu computador ou então o seu celular. Então, certamente isso não é da Receita Federal. Até mesmo porque a Receita Federal não manda essa... Quando ela manda, é um tipo de intimação também, e com o nome e CPF da pessoa. Normalmente, essas mensagens que a pessoa recebe, não tem nome e CPF. Tem que ter as duas coisas, senão não é da Receita Federal, não. Ok, obrigado, hein? Geraldo. Jorge, desculpa aí a ignorância aqui. Eu estou verificando aqui, eu encontrei aqui, imposto de renda Carnê-Leão, para fazer a procuração para a secretária. Mas a secretária tem que ter a conta Gov.br ouro ou prata para poder acessar isso aqui, entendeu? Todas as pessoas envolvidas têm que ter pelo menos o nível prata do Gov.br, né? Entendeu? Então, se a secretária não tiver esse Gov.br, ela não acessa. Não acessa. Mas hoje a conta Gov.br é muito fácil, no nível prata, né? A pessoa tem uma conta bancária, ou então o Renavan, quer dizer, tudo isso aí, né? Mas ainda há muita dificuldade, não sei o que está acontecendo nas pessoas, às vezes, para mudar o nível da conta dele. Pois é, o problema é o seguinte, não para mudar o nível para prata, basta que tenha algum outro, qualquer terceiro que autentique aquela informação, por exemplo, os bancos, o Detran, tem outras entidades aí, várias outras entidades que quando elas dizem, não, aquela pessoa é ela mesma, aquilo já está no nível prata, né? Entendeu? E aí é o suficiente para a pessoa acessar. Para você ter uma ideia, hoje, 85% dos contribuintes brasileiros têm a conta Gov.br no nível prata. Entendeu? Essa semana eu até estava conversando com um cliente meu, ele é um odontólogo, né? É a questão, aí às vezes eles vão contratar secretários. Falei, olha, quando você for contratar secretária, você tem que saber se ela sabe Word, Excel, internet e PDF. Se a pessoa não souber mais ou menos isso aí, não contrata, porque não vai te resolver essa situação. Então, eu vejo uma dificuldade essa aí que tem, né? Exatamente. Alguém mais? Quer dizer, então, né? Então, Ronan, faz a despedida do nosso colega Jorge. Jorge, nós não cansamos de estar aí no seu pé constantemente, não só na época do imposto de renda, e depois do imposto de renda também, e nós queremos muitíssimo agradecer você, conforme eu já pedi, meu nosso Pai poderoso, arquiteto Odivés, que ilumine sempre a você e a sua família, que seu caminho todo seja brilhante, cheio de paz, amor e fraternidade, tá? E tudo de bom para você, e você pode contar conosco aqui também. Nós, conforme você disse, essa coisa familiar. E é assim como você vê os olhos de cada um, mesmo assim distante, né? Eu acredito que todos aí gostariam de, nesse momento, dar um abraço a você. Mas nós estamos aqui, você também aí, nisso aí está dando a oportunidade de todos aqueles profissionais lá do interior, cidades distantes, né, que estão por aí, que não poderiam vir aqui, e com certeza estarão nesse momento assistindo ou assistirão à reunião via online depois. Certo, Jorge? E, mais uma vez, muito obrigado a você. Eu agradeço as palavras, Ronan, e dizer que, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, né? Foi um prazer participar de novo aqui com vocês, observando, quer dizer, ainda temos aí 40 pessoas que estão online no finalzinho. Isso não existe em outro lugar, não, é só aqui, né? Essa é coisa, é gratificante participar desse bate-papo com vocês. Então, vou estar sempre à disposição de vocês, tá? Sempre que for convidado, pode contar comigo,
Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Aqui, ó, eu estava aqui pensando, você vê, eu, quase 40 anos que trabalho com imposto de renda, você falou situações, não é aquela pergunta minha, não, outras coisas que você falou aí, que eu descobri agora, a situação que eu ratificou, eu aprendi nessa sessão de hoje, nessa palestra de hoje, eu aprendi isso aí, que realmente eu até tentei anotar aqui, mas olha esse caminho aqui, eu não tinha atentado para isso. Então, Jorge, realmente, por isso que sempre nós só temos a agradecer e muitíssimo importante essas oportunidades, mesmo que o programa não mude nada, não altere nada, mas você traz sempre coisas para nós que nós não sabemos. Nós não sabíamos ainda e você traz para nós. Eu? Pois é, não, esse bate-papo é muito importante, é muito bom a gente estar indo por isso, né? Às vezes uma pergunta explora um assunto que não foi tratado antes, por isso que é bom esse bate-papo, né? Por isso que eu gosto desse bate-papo com vocês aqui. Correto. Então, colegas, mais uma vez, uma salva de palmas, mais uma vez para o Jorge, agora, todos. Ligue o microfone todos. Obrigado. Ligue o microfone todos. Isso. O que posso fazer? Hã? Olha, peraí. O que eu posso falar para você é o que todo ano Dom fala. Muito, muito, muito obrigado, Jorge, pela presença sua. Obrigado, Jorge. Licença. Ô, Jorge, mais. Obrigado, Jorge. Obrigada, Jorge. Boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Gratidão, Jorge, pela palestra. Muito obrigado pela presença.